Todo o nosso universo e existência são definidos por isso. Eles são compostos de átomos e são como o. Tudo o que sabemos é construído sobre esses elementos fundamentais. Preciso saber como os átomos se formaram em primeiro lugar. De onde eles vieram? Os átomos são entendidos como. É minúsculo, mas pode conter o inteiro. O universo é um único átomo. Imagine atomo. É comum. O pequeno cubo é o núcleo. Os elétrons super rápidos estão ampliando. É hora de mergulhar em um tópico curioso. Estou curioso, como esses elétrons conseguem. Gire o núcleo sem parar. Esta questão provoca uma forte reação. Foi um quebra-cabeça no início do século XX. Este século levou ao fascinante. A mecânica quântica foi desenvolvida. Os físicos foram definidos em desvendar o mistério. Eles descobriram os segredos dos átomos. É claro que cada átomo tem um núcleo. É como um centro com uma carga positiva. A massa significativa em torno desse núcleo. Estes são incrivelmente pequenos. Os elétrons carregam uma carga negativa. Esse insight básico é o que os cientistas baseiam seu trabalho. O objetivo é criar um modelo mais detalhado. O átomo era a fonte clara de inspiração. Estamos pensando em um planeta do nosso sistema solar. Tem um núcleo denso semelhante ao do Sol. Pequenos pedaços, como planetas que orbitam, são evidências inegáveis da existência do universo. Este modelo enfrentou alguns problemas. É claro que os desafios são significativos desde o início. As partículas aceleram e disparam. A radiação eletromagnética agora é elétrons. Eles são carregados e zoom durante o tempo. Este modelo mostra definitivamente que eles orbitam. A materia constantment radiaceo. Isso resultará em uma perda de energia. Espiral para dentro, e você acabará alcançando o núcleo. Sabemos ao certo que está colidindo com o núcleo. Átomos ficam por muito mais tempo do que. Isso é alcançado em uma mera fração de segundo. Este modelo é impraticável. Os segundos átomos são desnecessários. É claro que eles foram observados emitindo radiação em. É certo que existem frequências específicas e distintas. Isso não é emissão contínua. É claro que os elétrons seguem o caminho solar. O modelo do sistema é desconcertante. Neius é mantido em alta estima. O físico da Dinamarca entrou nos holofotes. O pioneiro está na vanguarda de resolver o problema. As perplexidades ao redor dos elétrons são claras. Foi no ano de 1977 que o comportamento do livro em átomos foi publicado. Ele apresentou um inovador em 1913. Está claro que a ideia de elétrons em um átomo não é apenas. Eles giram aleatoriamente. Eles são restritos a valores quantizados específicos. As distâncias do furo do núcleo caíram. A proposta exige claramente uma distância mínima. Está claro que um elétron pode ficar longe de. O núcleo está além desse ponto. Eu não consegui conseguir nenhum. Os conceitos mais próximos de B foram baseados em evidências sólidas e análise rigorosa. Eles estavam firmemente enraizados no. Este é o trabalho anterior do físico alemão Max. A prancha estava cerca de uma década antes de B. Planck inovadora introduziu a ideia. Este texto é sobre a quantização da emissão de radiação. A afirmação de Planck é inequívoca. Os objetos só poderiam Absorve ou liberar radiação distintamente. As quantidades fixas não são definidas aleatoriamente. A definiu esses valores fixos. A constante da prancha é um valor constante. O furo tomado é semelhante ao momento angular. O trabalho de Planck me inspirou. Foi aplicado especificamente a elétrons. Ele tinha certeza de que estava girando em torno de um núcleo. Essa é a menor órbita que um elétron pode levar. É certo que ele poderia possuir um angular. O momento é precisamente igual a uma prancha. Órbitas maiores constantes, por outro lado. A prancha exabira multiplos. É constante, ocorrendo 2 ou 3 vezes. Eles ofereceram valor, mas nunca poderiam ter. Frações como 1,3 e 2,6 são complexas. O modelo estabeleceu a base para um mais. É essencial ter uma compreensão precisa da estrutura atômica. A estrutura desvenda os mistérios. Elétrons se comportam de uma certa maneira dentro do.
O microcosmo alcança um entendimento abrangente. Eu sei exatamente porque os elétrons adotam estruturas específicas. As órbitas aderem à energia bem definida. Os níveis exigiam claramente uma abordagem completa. A mecânica quântica foi desenvolvida. Os elétrons são semelhantes a outras partículas. A matéria exibe dualidade. Essas características atuam como partida. Ondas, enquanto nossa convencional. Um elétron é melhor descrito da seguinte maneira. Um planeta em miniatura está claramente circulando um núcleo. A perspectiva alternativa é clara. Uma onda abrange claramente o núcleo quando as ondas são confinadas dentro de uma área definida. É claro que o espaço está vinculado por regras especiais. É claro que eles não têm permissão para exibir os regulamentos. Os comprimentos de onda arbitrários são permitidos, mas devem estar em conformidade com os padrões estabelecidos. É claro que os padrões de ondas permanentes são precisos. Use o espaço fornecido. Isso é semelhante. Toque um instrumento musical. Prenda as pontas de uma corda de guitarra. Notas distintas são produzidas por comprimentos específicos. A onda eletrônica circulando o núcleo deve se alinhar com o disponível. O espaço e a órbita mais próxima estão definidos. Essa é a primeira onda em pé. Electrons como mecânica quântica, Avogadro. Este modelo foi refinado. O conceito fundamental permaneceu inalterado. É claro que um elétron não pode se aproximar de forma consistente. O núcleo chegará a um certo ponto além do qual não irá. É limitado pela mecânica quântica. Não é capaz de ocupar Este é um reino espacial menor e é intrincado. A analogia é clara. O comportamento de elétrons é como as harmonias musicais fornecem uma ponte clara. É imperativo entender a arte fascinante. Mecânica quântica é. A dança dinâmica de partículas dentro é inegável. O reino microscópico é outra maneira de. Isso não tem nada a ver com a mecânica quântica. Não se preocupa com a mecânica. Examina os vários. As energias envolvem um elétron orbitando O núcleo é inegavelmente atraído para uma tração elétrica. O núcleo está sempre se aproximando. O elétron tem. É claro que a energia cinética está afastando Essas forças são equilibradas e estáveis. A energia total de um elétron em órbita é. Combina sua cocheira e potencial. É claro que a energia é negativa. Portanto, deve ser removido. É claro que a energia eletrônica deve ser adicionada ao. É exatamente como os planetas orbitam. A energia do Sol é essencial. Remova este planeta do sistema solar. Imagine um elétron caindo em direção ao. O núcleo é devido à carga elétrica. A mecânica quântica torna isso possível. Sob nenhuma circunstância você deve alcançar o núcleo enquanto permanece em órbita. A física permite isso porque o sistema do sistema. É claro que a energia total é negativa. Os componentes devem estar estáveis e mantidos. Devemos trabalhar juntos para fazer um átomo duradouro. Mergulhe na intrigante jornada A formação de átomos é um processo. Nosso tecido é intricadamente tecido. O universo é vasto. Tudo nele nos rodeia. É a menor mancha e a maior. Corpos celestiais é composto de A surpreendente multidão de átomos é inegável. Super 10 quadrilhos impressionants. O cosmos observável contém um Virginionion. Esses átomos são os blocos fundamentais de construção. É um fato que a matéria é composta de elétrons. Prótons e nêutrons são compostos por. A minúscula essência abriga elementos ainda menores. Os quarks são constituintes conhecidos por suas origens. É claro que essas partículas podem ser rastreadas para. O grande é um evento monumental. Bang The Big Bang Theory serve como nosso. A bússola cósmica é o nosso guia. A narrativa cósmica do universo. Essa teoria postula que uma quantidade colossal de energia se condensou em. O nascimento do universo levou ao seguinte. A formação de átomos é a seguinte. Este é apenas o começo do que é possível na ciência. Eu sou especialista nos meandros do Big. O Bang exige uma exploração mais sutil. Os eventos do início do universo são os seguintes. O momento preciso
O início do universo ainda é um enigma. Nos deixa com uma pergunta. Tudo começou no lugar mais confiável. Você é o guia sobre esta missão cósmica. O modelo de cosmologia nos permite rastrear. É hora de voltar à vizinhança do. A teoria prevê um começo aqui. Singularidade é um momento de densidade infinita. Toda matéria e energia estavam concentradas aqui. É comprimido em um espaço infinitesimalmente pequeno. Os físicos, no entanto, abrigam um ponto diferente. Existem reservas sobre a precisão absoluta disso. Nossa previsão científica é clara. Odyssey nos leva de volta a um tempo perto de. É 1 hora de prancha, cerca de 10 para o. Temos 43 segundos de poder, mas isso é tudo. O véu da incerteza encerra tudo. Nosso Sion antes deste pisco cósmico de. A narrativa do universo é a resposta. Gênesis nos ilude, e os segredos do. A época primordial permanece escondida. Estamos perseguindo a tapecaria cósmica. Nós nos entendemos extremamente bem. É o amanhecer do tempo, mas o indescritível. O momento do tempo em T é igual a 1. O mistério é tentador e convida a uma exploração adicional. A exploração é essencial. Contemplar o embarque no cósmico. É hora de explorar o universo. Os primeiros capítulos exigem sua atenção. O reino da teoria quântica da gravidade. É uma fusão intrincada de princípios. A gravidade governante que une tudo isso é. O comportamento de entidades substanciais é a seguinte. A mecânica quântica desvenda o comportamento de coisas infinitesimalmente pequenas é a seguinte. Esta odisseia cósmica desdobra partículas. O segmento é chamado de prancha. A época é agora. A escala é minúscula, com uma magnitude de 10 para o poder de. Nesta época, o tempo é menos 43 segundos. A tapeçaria da dinâmica cósmica se desenrola. A conjectura é clara, tudo fundamental. É claro que as forças incluem eletromagnetismo. A força fraca, a força forte e a gravidade são todas forças fracas. Agora é uma força única e poderosa. Estamos começando o cronológico. Exploração da teoria do Big Bang. Nosso relógio temporal deve ser definido antes do. A época da prancha é a nova narrativa. Isso é marcado por Cosmic. A evolução, no entanto, encontrou uma maneira de contornar isso. A singularidade enigmática em T é igual a um nós. Prosseguir com cautela, reconhecendo o estado da questão é incerto. O universo é ilusório durante esta época. Os eventos que precedem são a teoria do ICAO. A jornada começa com a época de. A inflação está se estendendo aproximadamente. A resposta é 10 ao poder de menos de 36 segundos. É cerca de 10 para o poder de menos 33. A segunda fase pós-Big Bang foi durante a inflação. O cosmos passa por uma transformação extraordinária. Nossa expansão está além dos limites de nosso. O entendimento convencional é claro. É claro que a expansão ocorre a uma velocidade. Está além da dúvida, está indo mais rápido que a velocidade da luz. O cosmos é catapultado de 1 minuto. Aponte para uma escala que parece uma laranja grande. É imperativo reconhecer que a transmissão de informações está vinculada pelo seguinte. O limite de velocidade cósmica é claro, inflação cósmica. Envolve a expansão do próprio espaço. Os pontos distantes se afastam como resultado. Um do outro se move em um ritmo mais rápido que a luz pode definitivamente atravessar a distância entre. O período de inflação acabou. Fornece um vislumbre tentador no. A crônica cósmica é o nosso trabalho mais substancial. O entendimento se origina da fase. É claro que a inflação seguinte aqui significa testemunhar o Big Bang não era um ponto solitário. Espaço e tempo são uma época. O universo inicial pulsou com extrema intensidade. A densidade do calor e a rápida expansão são fundamentais. Atravesse esta linha do tempo cósmica. Navegar pelas complexidades do. As épocas formativas do universo estão se desenrolando. Os segredos de sua infância e ponderação são revelados aqui. A dança enigmática das forças é clara. Moldou-o. É claro que a inflação cósmica é a causa. Ocorreu de 10 para o poder de menos 36.
É cerca de 10 para o poder de menos 33 segundos. Essa expansão é impulsionada pela seguinte energia. É claro que a inflação desconhecida e cósmica apaga tudo. Este texto contém informações sobre o que existia antes dele. O modelo padrão de cosmologia é indiscutivelmente correto. É claro que isso varia de 10 ao poder de o universo menos 12 segundos. Os níveis de energia podem ser recriados em. Este é um acelerador de partículas atuais. Só podemos especular sobre esse tempo. Os eventos de cerca de 10 para o poder de. Há um déficit de 33 segundos para 10 ao poder de. É claro que as forças da gravidade levam menos 12 segundos. A força forte é inegável. Forças eletromagnéticas e fracas são chamadas. A força fraca eletromagnética ainda era. A história de origem do primeiro foi unificada. Veiglis, partículas elementares apresenta. É um enigma cósmico com várias camadas. Aqui estão algumas narrativas em potencial a considerar. Eles colocam com confiança sua gênese no enérgico. Maelstrom of the Big Bang, a outro exemplo disso. A hipótese é transformadora. Dançar dentro de um campo de inflação. Inflação transformada no Particulas Elementus Popul. Comeu nosso universo. Hoje, a paisagem cósmica é. A abertura está definida para começar às 10. O poder de menos 11 segundos é inegável. Este é um momento fundamental como a temperatura. Ele mergulha para cerca de 10. O poder de 15 Kelvin é inegável. Durante essa época, a entidade cósmica conhecida como Epoch Quark está em pleno efeito. Testemunha uma interação dinâmica. É claro que as forças fundamentais estão presentes. A eletricidade e a força fraca estão liderando. A separação é chamada electroviac. Este é um exemplo claro de quebra de simetria. Este é um balé cósmico de grande complexidade. A alta aquisição de campo é confirmada. A massa deve ser dotada de um potencial diferente de zero. As partículas elementares são claramente delineadas por. Este é o modelo padrão de física de partículas. É claro que neste momento, o fundamental. Os seguintes componentes são necessários para a eventualidade. Os átomos se formam em um arranjo preciso. A temperatura do crescente é. O universo é indiscutivelmente 1. A temperatura cósmica é quadrilhão Kelvin. O universo se desenrola através da tapeçaria. A expansão que uma vez escaldante está se expandindo e resfriando. As temperaturas definitivamente impedem quarks. Eles se coalescem em partículas compostas. Prótons e nêutrons são cósmicos. A alquimia acontece como a temperatura. Gradualmente, desce para aproximadamente 1. É 1 trilhão de Kelvin, precisamente. O quark plasma está a 5 segundos de distância. Ele se metamorfoseia em um gás hadron. Possui prótons, nêutrons e elementos específicos. Essas missões são subsequentemente passadas pelos mesons. O culminar das transformações é claro. A emergência de fótons e elétrons é uma ocorrência definitiva. Cada queda sequencial de temperatura é definitiva. A sinfonia de partículas e antipartículas é inegável. A aniquilação segue inevitavelmente, criando pares. É intrigante notar a semelhança entre neutrinos e fótons. Há uma simetria sutil nesta dança cósmica. Permite um excesso de partículas sobre seu limite. Antipartículas são a chave para um entendimento cósmico. Há uma brecha clara para certos quarks. Os elétrons devem suportar esses pavês. O caminho cósmico para a criação de prótons, nêutrons e elétrons compreendem o átomo. Estes são os blocos de construção essenciais e elementares. A formação dos primeiros átomos no universo foi um evento significativo. Este é um grande drama cósmico. Coreografia prepara o cenário para o. Esta narrativa cósmica evoluirá. É essencial considerar partículas, forças e temperaturas. Ele orquestra um balé celeste. Ele molda o próprio tecido do nosso cosmos. O processo de cancelamento é real. A época da leptina é o estágio final. A marca de 1 segundo é quando as temperaturas caem. Isso chegará a aproximadamente 5 bilhões de Kelvin. Ora, termine o cancelamento. O processo segue esta exibição impressionante.
É fato que a maioria das partículas de matéria se transforma em fótons. Os neutrinos também são um fator. Há uma distinção clara entre a matéria e sua. Uma pequena quantidade de prótons está presente. Neutrons e elétrons permanecem. Esta é a base da estrutura atômica. Aconteceu alguns minutos depois do universo. A era do núcleo do Big Bang começou. A síntese BBN começa com números iguais. É claro que prótons e nêutrons são produzidos gratuitamente. É um fato que os nêutrons são naturalmente instáveis. Os prótons se transformam em prótons através do decaimento beta. Levará aproximadamente 10 minutos para atingir a marca -5. A temperatura permanece alta durante a conversão. É claro que o próton e o nêutron são mantidos juntos por algo. É equilibrado, mas o universo está esfriando mais. É claro que o decaimento dos nêutrons está se tornando mais comum. Os nêutrons, sem dúvida, combinam-se com outras partículas. É claro que os hadrons e núcleos maiores foram criados antes. Quebrar esse processo resultará em: o universo é composto por cerca de 75% núcleos de hidrogênio e 25% de hélio, 4 núcleos. O hélio de 13 é necessário em pequenas quantidades. Isso contém pequenos traços de núcleos de lítio 9. A Cosmic Chronicle é um capítulo significativo. O universo navega pelo desdobramento. Epoch de fóton é um período que dura. Isso aconteceu aproximadamente 380 mil anos atrás. A tapeçaria cósmica é tecida com época. Os núcleos são predominantemente ionizados e desprovidos de. Os elétrons complementares são alquimia cósmica. Este é um pré-requisito para a formação estável. O essencial é a base de átomos neutros. A interação entre N elétrons é inconfundível. É claro que os núcleons são carregados positivamente. O universo neste EP está claramente envolvido. Esse processo aquece intensamente os elétrons. Companheiros temporários para núcleos estão claramente definidos aqui. Sua alta força é implacável. A energia os impulsiona à separação. Está claro que a separação persistente perpétua 1. O cosmos está nublado, os fótons estão presentes. A luz se envolve em engajamento contínuo. Interações com núcleos e elétrons são um dado. Sua jornada celestial está desacelerando. A vasta expansão cósmica é a cósmica. O drama se desenrola, e a época dos fótons persiste. O universo passará por uma transformação. É hora de um resfriamento transformador. A temperatura é precisamente 3000 Kelvin neste momento. Agora está claro que os elétrons são dotados de junção cósmica. Você sucumbirá à energia diminuída. A força eletromagnética forja produtos duradouros. As ligações se formam com núcleons em um processo específico. Esse processo cósmico é conhecido como recombinação. A alquimia anuncia o nascimento da estabilidade. Os átomos neutros liberam fótons. O emaranhado deles é inconfundível em meio ao cósmico. O tumulto de núcleons positivos e negativos é inegável. A partir deste ponto, nos referiremos a esses fótons como elétrons. Prepare-se para a aventura final. O cósmico. A tela para espectadores cósmicos está localizada em. O teatro cósmico é a jornada luminal. Oferece um espetáculo visual no presente. O dia em que o universo nasceu. É conhecido como micro-ondas cósmico. O CMB está inconfundivelmente presente em todas as direções. Este emisario luminoso captura definitivamente a essência de. O primeiro momento neutro estável é agora. Os átomos fazem sua estreia cósmica. O NENT é finalmente revelado em detalhes cruciais. O universo e a intrincada gênese de. Os átomos são a chave para navegar no cosmos. Esta é uma revelação intrigante e uma investigação convincente. É claro que as superfícies nunca se tocam verdadeiramente. Esta pergunta vai além disso. A natureza fundamental dos átomos é clara. Interacoes que convidam a contemplar. Os profundos mistérios que governam o comportamento desses elementos é claro. Existem blocos na grande tapeçaria do. É claro que os átomos de cosmos estão constantemente envolvidos em um. É uma dança de interação, mas também é sobre pré. A complexidade dessas interações é inegável.
É hora de redefinir nossa compreensão de interagir com nosso entendimento convencional. O observável é a fonte de interação. Considere o seguinte cenário, ao seu redor. Empurre um ímã em direção a outro ímã. Os ímãs o atrairão quando chegarem perto. Preste muita atenção à interação entre eles. Pense em dois. Um tipo de balão é diferente dos outros, porque tem uma carga diferente. Um é carregado positivamente e o outro não é. Traga-os com uma carga negativa. Há uma interação perto um do outro. A ação ocorre entre as superfícies carregadas. Os balões são magnéticos. As forças entre os ímãs são inegáveis. É claro que existem forças eletrostáticas entre as cargas. Os balões mostram interação. Os ímãs são entidades distintas, compostos ou. A carga nos balões representa exatamente propriedades que inconfundivelmente influenciam a natureza de sua interação, sem dúvida, cria uma dinâmica. A troca acontece no nível microscópico. No entanto, quando nos aventuramos no o reino microscópico é o nosso convencional. É claro que o entendimento encontra desafios. Isso inevitavelmente leva a uma certa perplexidade. As interações na escala atômica são essenciais. Podemos aumentar o zoom no nível atômico. Testemunhe uma cena movimentada onde átomos, as moléculas estão em movimento perpétuo. Colidiu, torceu e girou. Em meio a esse microscópico, há uma sinfonia caótica. Eventos tumultuados revelam uma revelação significativa. Os átomos não têm limites claros. O núcleo é um conjunto de prótons. Nêutrons e elétrons existem em uma nuvem. Isso é uma indicação de probabilidade, que mostra claramente potencial. O local que eles ocupam é o seguinte. A mecânica quântica é baseada em princípios claros. Use este método para calcular essas probabilidades. É claro que eles se estendem através do. O universo é vasto. Os elétrons demonstram claramente cenários observáveis. Fique perto do núcleo. Devemos ser claros, a menos que estejamos envolvidos. Essas experiências de alta energia também se aprofundarão. Está claro que explorar esses meandros em profundidade é essencial. Esta é uma preocupação premente porque os átomos não têm. Uma superfície sólida é exatamente o que você está procurando. Nunca há um motivo para usar o toque físico. É essencial garantir o contato direto entre as superfícies. Isso também significa próximo e influente. Os átomos são claramente definidos como interação. Os átomos interagem porque estão sempre em contato. A força eletromagnética é inegável. Os elétrons têm cargas elétricas. É claro que os prótons estão dentro deles. A força tem uma faixa infinita. Isso é crucial quando os átomos estão próximos. É hora de enfrentar os fatos. Os átomos se repelem. É claro que a força eletromagnética entre. Nesse breve momento, seus elétrons estavam nessa posição. Sua interação é difícil de descrever. Não é comovente, mesmo que pareça. Não é instante, mas ainda conta como comovente. Por exemplo, quando olhamos para a xícara. A tabela no nível atômico é clara. É claro que os elétrons na superfície externa do copo. Os elétrons afastam as bordas. A borda externa da tabela é definida pela lacuna. As camadas de elétrons são a chave. Os átomos geralmente estão próximos o suficiente. Isso terá um impacto significativo um sobre o outro. Está claro que o copo não cai pela mesa. É claro que existem forças eletromagnéticas entre os átomos. Contra aquela atração da gravidade no copo. O termo grande escala refere-se a dois objetos. É claro que tocar isso resulta no mesmo resultado. As interações na pequena escala são possíveis com átomos. Interagir de várias maneiras não é tão. É simples, eles estão sendo afastados. A força eletromagnética está presente quando os átomos abordam-se com confiança. Há uma força em jogo. A força Van der Waals faz parte de. A força eletromagnética é a que estamos falando. Essa força pode criar títulos, como se poderia esperar. Entre átomos, a criação de. Os átomos são moléculas em uma molécula. Eles estão em contato direto um com o outro. É interessante notar que mesmo os núcleos dentro.
Os átomos têm o potencial de tocar. É um desafio, sem dúvida. Existe uma forte repulsão eletromagnética entre. Cada um tem prótons carregados positivamente. O núcleo quântico mecânica é a chave. Jogue esse cenário se dois átomos estiverem presentes. Traga-o perto e segure-o. Há uma chance, embora fino, que seus núcleos podem se misturar aleatoriamente. O processo é a fusão nuclear. Dois átomos se fundem em um. O átomo maior é definido como o átomo envolvido quando os átomos em questão são. Esta fusão libera mais clara que o ferro. A energia é um processo fundamental. Estrelas, incluindo nosso Sol, geram o. Este é o poder que sustenta. É hora de explorar o conceito de átomos idênticos dentro do mesmo elemento. É fato que não há dois átomos do mesmo produto químico. É claro que os elementos não são idênticos. Os elétrons em um átomo podem estar em dois estados diferentes. Está claro que diferentes estados resultam em dois átomos do. É claro que o mesmo elemento pode ser diferente. Os elétrons estão em diferentes estados. O primeiro exemplo é um átomo de cobre em um estado excitado. Elétron e outra ligação de átomo de cobre. É claro que todos os elétrons no estado fundamental são. O átomo de cobre excitado será claramente distinguível. O elétron retorna e a luz é emitida. O estado fundamental do átomo de cobre é claro. A maneira como um estado fundamental não será a maneira como um. As ligações químicas atômicas dependem de. Isso afirma claramente o estado de seus elétrons. Então, dois átomos de. É claro que o mesmo elemento pode reagir de maneiras diferentes. Químicos, se estiverem em estados diferentes. É imperativo estar ciente disso e descrevê-lo completamente. Privaria Kale. Especifique a ionização e excitação. Os estados dos elétrons no. Os átomos, está claro, permanecem imperturbáveis. Um átomo não possui um. Há uma contagem igual de prótons e elétrons. É claro que isso é verdade mesmo quando dois átomos do mesmo elemento estão envolvidos. Seus elétrons estão em estados idênticos. É claro que eles não são fatores idênticos. Seu movimento ou rotação em. É claro que diferentes velocidades podem influenciá-las. Os átomos podem formar ligações químicas. É claro que o movimento é mais lento, como é típico de. Íon sólido tem tempo suficiente para. Estabeleça ligações estáveis entre os átomos. Velocidades mais altas, como as de. Íons líquidos não podem ORM bondes estáveis. Um átomo de lata está se movendo lentamente. Ele exibe comportamentos diferentes em comparação com. Considere um átomo de lata em movimento rápido. Este é um cenário em que dois átomos da mesma coisa estão envolvidos. Elemento tem seus elétrons em. É o mesmo estado, mas também se move e gira. É claro que eles estariam na mesma velocidade. A resposta é inequivocamente não se forem indistinguíveis. É claro que isso é semelhante a elétrons, nêutrons. Os prótons no núcleo existem nas seguintes configurações. Existem vários estados excitados. O núcleo pode girar como um todo. Vibra em velocidades diferentes. É claro que, mesmo que todos os outros aspectos sejam idênticos, é claro que dois átomos de ouro têm núcleos. Eles são levados a diferentes estados excitados. É claro que devemos ser diferentes na indústria nuclear. As reações são a chave para alcançar a perfeição. É claro que há uma correspondência exata entre dois átomos do. Esse tipo é sem dúvida desafiador. Realize essa tarefa, mesmo ao lidar com dois átomos. É claro que eles são essencialmente os mesmos quimicamente. É claro que eles exibem reações químicas idênticas. É claro que eles não podem ser considerados completamente. Esta afirmação é idêntica. Ele se estende além. É essencial considerar os elétrons para abranger. O núcleo de um átomo é composto de nêutrons fortemente ligados. Prótons. Reconhecer que os átomos são essenciais. É claro que os itens do mesmo tipo podem possuir características diferentes. O número de nêutrons e a composição elementar permanecem inalterados. Essas variantes são idênticas em espécies atômicas. Os isótopos têm implicações. Isso é particularmente verdadeiro nas reações nucleares.
Especificamente, isso se aplica a processos como: o decaimento radioativo está envolvido. Um isótopo específico não afeta. As reações químicas de um átomo são determinadas por: tem uma influência significativa no átomo. É claro que o comportamento nas reações nucleares varia. Isótopos decair a taxas diferentes. É claro que eles exibem características distintas. Os processos radioativos são predominantes. O significado das reações nucleares é claro. É claro que o decaimento varia entre os isótopos. Os isótopos se deterioram rapidamente, transformando-se em. Limitar a radiação é importante, e outros elementos podem ajudar com isso. É claro que outros permanecem estáveis em contextos. É crucial, como a datada de carbono, para distinguir entre os isótopos dos seguintes elementos. Um carbono 12 é um exemplo perfeito disso. O átomo não é equivalente ao carbono 14. Átom simplesmente conta o número total de os átomos de carbono de uma amostra não. É imperativo que você forneça informações sobre a amostra. Uma análise abrangente é necessária. Contar o número de. É claro que diferentes isótopos de carbono estão presentes. É essencial provar isso. É essencial entender que os átomos não têm identidades individuais que vão além do que foi estabelecido. Isso foi mencionado aqui se dois átomos de carbono estiverem presentes. É claro que eles estão exatamente na mesma estrutura molecular e atômica. Estados eletrônicos e nucleares são exemplos claros disso. É claro que dois átomos de carbono são idênticos. Sua origem ou passado é irrelevante. Os átomos da história são os blocos básicos de construção. É claro que blocos de realidade também têm um cor certo, ou eles quando você se agrupa. A tela é feita de muitos átomos. Você está olhando para qual? Definitivamente tem cor. Então isso significa. É fato que cada átomo individual tem sua própria cor. Nesse caso, deve ser o núcleo. Os elétrons são coloridos. Diga-me qual cor você vê. O cérebro humano é o único criador dessas coisas. Eles existem fora do seu visual. A percepção de cores é definida da seguinte maneira. É essencial que você entenda isso. A natureza da luz é a seguinte. As partículas de fótons são a chave. É claro que o comportamento só é perceptível quando eles agem como. As ondas eletromagnéticas são um fenômeno. A dualidade de partículas de onda é bem conhecida. O conceito é estranho, e é exatamente por isso que é uma boa ideia. Ondas têm frequências específicas. É dividido em 7 comprimentos de onda primários. Seções variam de ondas de rádio a. A Terra é completamente transparente aos raios gama, mesmo aqueles tão pequenos quanto átomos. O olho humano é a única coisa que pode perceber isso. A pequena seção é claramente visível luz. Todo o resto é invisível. Você deve saber por que este em particular. A região é chave. É um fato irrefutável que os olhos evoluíram pela primeira vez enquanto os organismos estavam vivos. Esta é a parte para ambientes subaquáticos. A luz passa pela água com facilidade. A luz infravermelha e ultravioleta está acesa. A água se torna um pouco opaca se. É um fato irrefutável que os primeiros organismos evoluíram em enxofre. Existem lagos em um planeta que orbita uma estrela de nêutrons. É claro que os olhos de Star se adaptaram a isso. Raios-X são a escolha óbvia. Eu preciso que você explique como as formas de luz. Ele nos mostra claramente a cor no núcleo. Núcleos de hidrogênio solar sofrem nucleares. A fusão é o resultado de imensa pressão. Eles se transformam em partículas alfa. Isso emite radiação gama. Ele salta ao redor do Sol, colidindo com. É claro que outros átomos de hidrogênio existem. É claro que anos de energia foram perdidos no processo. Acabará se tornando visível. A luz ultravioleta atinge. A luz da Terra exibe dois comportamentos distintos. Ele encontrará um material. A resposta é clara, depende se foi absorvido ou recuperado. Diga-me do que o material é feito. Use o pedaço de tecido azul. Parece azul porque reflete a luz azul. Faz parte da luz enquanto absorve tudo isso. Está em outras partes, então são todas as cores, exceto. Azul é a cor da reflexão.
É exatamente por isso que as coisas estão absorvidas. Os negros ficam muito quentes ao sol. Absorver toda a luz, não reflita. É claro que as coisas brancas são muito mais prevalentes. Reflete a maior parte da luz e não absorve nenhum. Tudo isso é chamado de volume. Um feixe de luz é refletido e absorvido. A luz encontra um monte de átomos ao mesmo tempo. É essencial considerar o quão distante as coisas estão. O arranjo das moléculas é fundamental. Definitivamente, pode afetar as cores da luz refletida. Luz, por exemplo, apesar da presença de neve. O gelo é feito do mesmo tipo de material. As moléculas são organizadas de maneira diferente. Branca de Neve e gelo são completamente transparentes. A água não absorve muito. A luz passa pela maior parte dela. Mergulhe profundamente no oceano. Evite a luz do sol. Pense em carbono. Vamos fazer isso. Precisamos que você repense sua consulta inicial. Os átomos podem ser? É atribuído com cores no contexto de. A reflexão em massa é direta. A resposta é não. Isso é porque os comprimentos de onda da luz são, sem dúvida, é maior que as dimensões de uma única unidade. É impossível discernir, no entanto, cores em uma escala tão minuciosa. Vamos explorar a radiação térmica. Este é um fenômeno fascinante. Aquecimento uma substância faz com que ela se desenrola. É um fato indiscutível que os átomos dentro de ti experimentam. A agitação aumentada resultou no seguinte. A liberação de fótons é uma ocorrência surpreendente. A substância que está sendo aquecida é irrelevante. A luz emitida adere ao mesmo padrão. É crucial observar o espectro de cores. Esta tela colorida ocorre apenas. Uma congregação é formada quando partículas são átomos individuais. É imperativo que nenhuma cor discernível seja exibida. É claro que isso é resultado da atividade térmica. É hora de voltar nossa atenção para a radiação. Uma descarga de gás ocorre quando os cursos elétricos estão presentes. É claro que induz um grupo de átomos. O estado de emoção é inegável. A emissão de fótons libera luz. Ele se manifesta em várias cores. Eu vou direto ao cerne da questão, a substância específica envolvida. Isso cria uma emissão distinta. Cada elemento possui um espectro específico, e os átomos de hidrogênio não são exceção. Emite cores distintas. Elementos como esses têm a seguinte característica. É claro que cada elemento possui ferro. Sua impressão digital única é inconfundível. Seu espectro de emissão indica claramente. Esta é a cor do. Este é um elemento visto da nossa perspectiva cotidiana. Os átomos são infinitesimalmente menores que. O comprimento de onda da luz é, portanto. O conceito de cor é irrelevante aqui. Nossa abordagem convencional está no nível atômico. É hora de voltar nossa atenção para a percepção. Os prótons são abordados em uma consulta nova. Não espelhe cada um do núcleo. Existem 4 outros na natureza. Forças fundamentais, gravidade e força fraca. O eletromagnetismo e a força forte são inegáveis. Somos versados em gravidade, é hora de aplicar força. A mecânica quântica opera em escalas maiores. É claro que as outras 3 forças têm T. Há quem acabou. O eletromagnetismo é de cerca de 10 para. É claro que o poder de 37 é mais forte do que qualquer outra coisa. É claro que a gravidade é responsável por atrair. Os elétrons se transformam em prótons dentro dos átomos. É claro que vários prótons estão presentes. Os núcleos atômicos não se repelem fortemente. Caso contrário, devido a. A lei de Coulomb afirma definitivamente que o eletromagnetismo é a força que é. Um átomo de hélio contém 2 prótons. Você experimentará uma força repulsiva. Isso os levaria a se separar instantaneamente. Os prótons ficam juntos por um motivo. É de uma força ainda mais forte. Esta é uma forte força nuclear. É 100 vezes mais forte que o eletromagnetismo. Opera na escala dos núcleos atômicos. Funciona de maneira diferente de. O eletromagnetismo é o principal motivo. É claro que os prótons permanecem ligados dentro do núcleo. Você não está familiarizado com essa força. Isso geralmente não é coberto.
Estudos de nível universitário mergulham no mundo de. A cromodinâmica quântica é a resposta. Prótons e nêutrons se unem firmemente. Os núcleos atômicos resistem à força dentro deles. Há um forte empurrão de. O eletromagnetismo é a forte força nuclear. A força é responsável por manter atômico. É claro que a energia nuclear é responsável por aproximadamente 99% do total. A massa de coisas cotidianas que podem. Surpreenda as pessoas porque muitas vezes pensam. O campo alto contribui claramente mais para o mergulho. Vou me aprofundar nos meandros da força forte. É hora de explorar a composição de. Estes contêm prótons e nêutrons. Os quarks são partículas subatômicas. Estas são entidades minúsculas. Matéria e gluon são partículas que são confiadas. Carregar a força é essencial. A configuração de prótons requer duas coisas. Há um quark e um quark de baixo. O nêutron é composto de dois quarks abaixo. É claro que os gluons responsáveis por isso são um quark. É essencial manter a proximidade dos quarks. Possui uma carga de cor que é claramente distinta de. As cores são vermelhas e verdes. Amalgamatos azuis para criar o seguinte. A cor neutra é branca. Obter cobranças neutras seguindo estas etapas. Misture as três cores ou use-as separadamente. Anticolor cobra a conexão. É claro que os gluons e os quarks desempenham um papel crucial. Ele desempenha um papel crucial na união. É importante observar que apenas existem quarks. Os gluons são definitivamente suscetíveis à força forte. É claro que os gluons estão funcionando como força. Mensageiros análogos aos fótons em. O eletromagnetismo surge claramente quando os quarks tentam. Não exagere, um elástico metafórico só pode se esticar até agora. A banda entra em jogo em vez de permitir. O quark deve ter permissão para ir livremente. A energia dá origem a um novo quark. Este é o par de antiquark conhecido como meson. A estipulação garante que quarks grátis. Eles não podem existir independentemente. Está sempre ligado a pelo menos um. O papel de quark é claro, ele é uma missão. É essencial entender como prótons. É fato que os nêutrons interagem com o átomo. O núcleo é mais fraco que o. É claro que a força atua dentro dos núcleons na força forte. A força nuclear supera em muito. A repulsão decorrente do. Os prótons carregados positivamente são causados por. Eletromagnetismo, a intriga do. A forte força nuclear é inegável. Opera a distâncias notavelmente curtas. É equivalente ao diâmetro de um. Próton é menos potente. Isso acontecerá rapidamente e a uma distância crescente. As características são da maior importância. Uma restrição do tamanho de. Núcleos atômicos estáveis os impedem. É claro que devemos expandir além de um certo ponto. O limiar é o lugar perfeito para se aprofundar em seu papel. A forte força nuclear é facilitada por. As missões desempenham um papel fundamental. É claro que prótons e nêutrons se ligam. Essa força colabora com núcleos atômicos. Está em harmonia com a força forte. É responsável por manter quarks. Estamos trabalhando juntos. Os núcleos têm o entendimento completo dos meandros. A força forte é absolutamente crucial para. A natureza da matéria deve ser desvendada. É claro que a existência do é entendida. Estamos familiarizados com objetos e formas de vida. Vamos explorar o tamanho de um. Próton é uma partícula fundamental no. A paisagem subatômica é inegável. Nossa compreensão dos átomos é clara. Propriedades, incluindo o tamanho de prótons, foram identificados. Eu atingi um nível satisfatório depois de. Este é um estudo extenso, inovador. Em 2010, o experimento introduziu um novo produto. Este experimento apresenta uma reviravolta significativa. Desafiamos diretamente nossas noções existentes. Fornecemos um produto líder de mercado. A seguir, é apresentada uma medição precisa do tamanho de um próton. É hora de reexaminar nossa abordagem. Depois de quase uma década de entendimento. Cientistas, é imperativo que você sujeite esse assunto a um escrutínio e análise cuidadosos. Eles definitivamente abordaram isso.
Este é um quebra-cabeça intrigante frequentemente referido como raio de prótons, o mistério desvendado. Obtenha os detalhes mais recentes. É imperativo dissipar os seguintes conceitos errôneos. Essa noção sobre átomos é simplificada demais. Esta não é uma bola de bilhar suave. Um próton é descrito com mais precisão como uma nuvem de quarks mantidos juntos por. Os gluos, sem dúvida, apresentam uma camada de complexidade. Temos uma sólida compreensão desses conceitos fundamentais. É claro que partículas e quarks desempenham um papel crucial em moldar as características do próton está no centro de nosso trabalho. Seus aspectos positivos são particularmente dignos de nota. É essencial entender as dimensões da carga. Este é o limite de cobrança positivo. Ele fornece informações claras sobre o assunto. O tamanho do próton é conhecido há várias décadas. Os cientistas usaram dois métodos distintos. As seguintes abordagens são usadas para determinar o raio de. O limite do próton está claramente envolvido. Investigações complexas se desenrolam. Os mistérios dessas partículas subatômicas estão finalmente sendo desvendados. O primeiro método envolve partículas. Elétrons diretos em átomos com frequência. Estamos focando no hidrogênio porque é a melhor opção. A característica definidora do próton é sua simplicidade. Um único elétron orbitado por meio. Preste muita atenção às interações. É claro que os elétrons e o núcleo estão em um relacionamento. Os cientistas identificaram a localização do próton. A carga positiva está claramente diminuindo. Isso claramente marca o limite de seu. O segundo método é tudo sobre o tamanho. A dinâmica energética dentro de um átomo é clara. Medir a energia é a única maneira de fazer isso. O elétron deve estar excitado de um estado para outro. O hidrogênio serve como um. Este estudo se concentra em um assunto comum. O elétron não está apenas orbitando o próton. Está em um estado de energia mais baixo, mas ocasionalmente. Passar tempo dentro do próton é o caminho a percorrer. A dança é complexa. O elétron carregado negativamente e a carga positiva do próton tem um impacto definitivo sobre eles. A atração elétrica influencia o seguinte. O elétron precisa de energia para. É hora de fazer a transição para um nível de energia mais alto. Um próton maior é o resultado. É teorizado que isso permitirá mais tempo para um. O elétron residirá dentro dele. É mais fraco em um sentido atômico. A ligação é essencial no campo da ciência. Exploração, a determinação do. O tamanho do próton passou por uma mudança definitiva. Evolução fascinante é a escolha óbvia. Os pesquisadores chegaram a um consenso. Os elétrons estimam o raio do próton. É aproximadamente. A figura é 0,876. FMON. Ocorreu uma mudança sísmica. A paisagem científica é aproximadamente. Uma nova abordagem surgiu há uma década. Este afastamento do uso convencional de. Os cientistas de elétrons estabelecidos ousadamente em um empreendimento ambicioso. A trajetória inovadora emprega claramente humanos. A elenco de ponta fornece uma nova perspectiva sobre o assunto. A investigação sobre o próton. Esta partida intrigante tem as seguintes dimensões. Isso levou a uma reavaliação de nossa posição. É essencial entender o tamanho dos prótons quando se trata de reacender. A busca pela precisão está em andamento. O domínio da física de partículas é cativante. Os seres humanos são semelhantes aos seus elétrons. É claro que existem muitos aspectos em que eles diferem. É claro que isso é devido à sua massa. É 207 vezes maior que o dos elétrons. Esta característica única resulta sem dúvida. É claro que os gastos estão aumentando. A quantidade de tempo dentro do próton é clara. A massa é aumentada e prolongada. O tempo de interação ganha milhões de dólares. É claro que isso é mais sensível ao tamanho do próton. É claro que isso é diferente dos elétrons regulares. Hidrógens Grow-Briakin. O experimento é um divisor de águas. Este projeto envolve cientistas de hidrogênio mônica. Encontramos um objeto do tamanho de prótons, com uma certeza de 4%. É menor que o tamanho aceito anteriormente.
O valor é derivado de fontes convencionais. Este é um experimento baseado em elétrons. A anomalia cativante provocou uma resposta. É necessário reavaliar as medidas anteriores. Tantzing é o holofote. Perguntas sobre nova física são inevitáveis. A pesquisa continua para partículas elementares que ainda precisam ser descobertas. A exploração do tamanho do próton, sem dúvida, revelou. Ele evoluiu para uma jornada dinâmica. Estamos desafiando e expandindo nossos horizontes. É essencial entender os conceitos fundamentais. Estes são os blocos de construção do. Os pesquisadores anunciaram com confiança suas descobertas em setembro de 2019. A Universidade de York, em Toronto, conduziu o estudo. Este experimento usa equipamentos eletrônicos padrão. O hidrogênio emprega um método de medição avançado. A técnica é chamada de deslocamento de frequência. Campos oscilatórios separados por. Decoque o elétron em um estado de energia mais alto é a chave para entender esse processo. O estado energético obteve resultados. É claro que isso se alinha com o hidrogênio mônico. O experimento de 2010 indica definitivamente. O raio de prótons é aproximadamente. Os resultados indicam claramente 0,833. As metodologias fornecidas são diferentes. Precisamos de uma compreensão mais coesa do. O tamanho do prótons indica que o anterior. A discrepância é sem dúvida o resultado de. Os erros de medição não são motivo de celebração. Os novos reinos da física de partículas são explorados neste texto. Estou contemplando o aparentemente contraditório. Os átomos têm uma natureza tradicional. É claro que a maior parte do espaço está vazia. A analogia macroscópica é inegavelmente esclarecedor. Imagine isto, uma mesa, ampliada para 1 bilhão. Seu tamanho é equivalente ao dos tempos, e seus átomos são renderizados de acordo. É comparável aos melões, apesar disso. O núcleo na escala significativa é inegável. O centro atômico permanece minúsculo. É invisível, assim como os elétrons em seus. Dança orbital. É hora de abordar a questão. Este objeto passa por isso. O aparente vazio e a ausência de luz devem ser abordados. Pode penetrar nessas lacunas atômicas. Descubra os segredos por trás de sua solidez. É claro que as qualidades táteis dos objetos são de particular importância. Toque na mesa. É essencial mergulhar no intrincado. O comportamento dos elétrons dentro dos átomos é claro. O entendimento inicial dos elétrons é o seguinte. Isso é simplificado demais e a analogia é diferente. É claro que os elétrons não orbitam. O núcleo é um planeta como os outros ao redor do Sol. Imagine os elétrons como uma dinâmica. O enxame é semelhante ao Swift. Abelhas e pássaros se movem imprevisivelmente. É essencial rastrear movimentos individuais dentro. Este enxame é impossível. Seu ritmo rápido é inegável. É claro que o comportamento forma padrões distintos. Ele se assemelha a um desempenho sincronizado. Dê-se esta dança eletrônica. Está longe de terminar. Adere a critérios específicos. Esses padrões são predeterminados e comparáveis a. As etapas da dança de salão são governadas pelas seguintes regras. Irving Schrödinger é matemático. As equações são a chave para entender esses padrões de elétrons. Seus movimentos são definitivos. É claro que os próprios padrões exibem um espectro. É claro que algumas dinâmicas são graciosas. Gradualmente, se assemelha a uma valsa. Outros não. Eles são espirituosos e rápidos, remanescentes de um. Charleston Dance é uma dança precisa. Adere ao seu padrão único. O princípio de exclusão garante que não nenhum. Os elétrons dentro de um átomo desempenham a seguinte função. É o mesmo. Imagine elétrons como este. Ganhamos participantes em uma dança complexa. Você terá uma visão do caos organizado no. É claro que isso contribui para o geral no nível atômico. É essencial entender as propriedades físicas. Isso define a solidez da vida cotidiana. O objeto está claro. Os elétrons não se cansam durante as transições. Os padrões de dança envolvem o seguinte. A troca de energia eleva-se a um fanzá. Os padrões de dança requerem energia.
É claro que mover-se para um padrão mais lento resultará em. A liberação de energia geralmente está na forma de. A luz é o resultado de energia externa na forma de. Interagir da luz. S com elétrons. É essencial absorver alguma energia enquanto faz a transição para um. A dança se move para um padrão mais alto e mais enérgico. Um feixe de luz está tentando atravessar. Uma tabela é o material perfeito para isso. Elétrons nos átomos que constituem o. O material absorve prontamente energia do meio ambiente. A luz está claramente dificultando seu progresso após um. Esses elétrons liberam durante um breve intervalo. É claro que a energia obtida é potencialmente leve. Mais uma vez, a interação de absorvida e luz refletida juntamente com mudanças em. Os padrões de dança se manifestam como reflexões. As cores, sem dúvida, desempenham um papel fundamental nesse processo complexo. É claro que isso contribui para o coletivo. A tabela é percebida como sólida. Este objeto leva à pergunta: a luz não penetra nisso. Diga-me como a mesa se sente. É sólido. Para. Toque na sensação de solidez agora. Tocar em um objeto como uma tabela é. Está intricadamente ligado à dinâmica. Os elétrons interagem dentro dos átomos. Estender sua mão para tocar o. Os elétrons em seus átomos devem ser organizados de uma maneira específica. Dedos entram em contato direto com o. Os elétrons nos átomos da tabela são. Os elétrons de um átomo abordam definitivamente o. O núcleo de outro átomo é estabelecido. Seus padrões de dança são claros. Transforme-se. Transformação, sem dúvida, surge por causa de um. Os elétrons estão em um nível de energia mais baixo. Não é possível que um núcleo replique o mesmo. Dançar ao redor do outro núcleo. Esse slot em particular já está levado. Consequentemente, um de seus próprios elétrons está envolvido. O elétron de entrada deve fazer a transição. É claro que o papel agora está vago e requer alguém com uma energia dinâmica. Essa mudança nos padrões de dança exige uma resposta. Energia e absorção não são as mesmas. A luz é fornecida pelo. Use seu dedo sondador para empurrar. Este é um resultado direto de dois átomos estarem próximos. Requer energia, pois todo seu. Os elétrons devem fazer a transição para. Está claro que os estados de alta energia desocupados estão tentando reunir todos os átomos no. Você precisa de uma mesa e um dedo. É claro que é necessária uma quantidade considerável de energia. Seus músculos podem lidar facilmente com isso. Declare a resistência que você sente ao fazer o seguinte. Empurre contra a mesa com o seu. O dedo é inequivocamente resultado dessa demanda de energia. A tabela transmite sua mensagem de maneira clara e direta. Seu estilo tem uma sensação sólida. Toque agora para resolver a pergunta. A razão pela qual os átomos formam moléculas são claros. É essencial reconhecer que o visível. O universo é composto de menos elementos. Existem mais de 100 elementos que ocorrem naturalmente. No entanto, há notável diversidade de. Observamos substâncias químicas no. É claro que esse é o caso do cosmos e dos organismos vivos. Este é um resultado direto do fato de que os átomos raramente. Eles existem isoladamente, não juntos. Envolver-se em ligação química combinando. Isso é formado por outros átomos para formar moléculas. A propensão à ligação é inegável. Há uma extensa variedade de combinações químicas. É claro que os materiais contribuem para os inúmeros fenômenos observados no. O universo é intrincado, puro e simples. As estruturas são essenciais para a energia vital. Fontes, consciência e vários. Os processos de macroescala fazem essencialmente o seguinte. O universo não permite monotonia por causa dos átomos. Formar ligações que resultam em complexidades. Os produtos químicos com propriedades específicas são necessárias. Eles são fundamentalmente distintos de seus. O constituinte é individual. Os átomos são responsáveis por essa ocorrência fascinante. É claro que isso se desenrola devido ao papel fundamental que a energia desempenha um papel fundamental no processo complexo de. A formação de moléculas é um fenômeno que é profundamente compreendido.
Está firmemente enraizado nos princípios do quantum. A mecânica é essencial. Os produtos químicos moldam nossa vida cotidiana. É claro que experiências como o ar que respiramos são essenciais. As moléculas sempre têm precedência sobre. O oxigênio, por exemplo, é um átomo individual. Ele se apresenta como 2, apresentando 2. Os átomos de oxigênio se ligam de maneira semelhante. O nitrogênio se manifesta como N e HO. Use a composico H22O. É claro que os elementos envolvidos são hidrogênio e oxigênio. É claro que os átomos são predominantes. É claro que esta forma de moléculas K. NC atribuído a. É claro que eles têm uma tendência inata de assumir um. Este é o estado de menor energia, semelhante a um mármore. Um top em uma colina rola sem esforço. Estou indo até o fundo do outro lado do natural. Os sistemas mundiais estão comprometidos com. Sua energia potencial deve ser minimizada. É imperativo elucidar fenômenos como o seguinte: os rios fluem unidirecionalmente. O terreno elevado transmite menor energia do solo. Ele é um jogador-chave no registro orquestral. As estruturas moleculares se tornam. Isso é especialmente importante ao examinar. O hidrogênio é o átomo mais simples. Um próton e um elétron compõem um átomo de hidrogênio. Manifesta-se como H o hidrogênio. A mecânica quântica de gás fornece informações valiosas. Você obterá informações valiosas sobre a lógica por trás dos átomos. As moléculas se formam à medida que buscam estados de energia mais baixa. A introdução de um. O segundo átomo de hidrogênio traz para trás. Esses átomos exibem interações intrigantes. Aproveite os elétrons carregados negativamente juntos. É claro que eles são repelidos por seus compartilhados. É claro que as cobranças são influenciadas por vários fatores. A carga positiva que emana do. Os prótons estão no átomo vizinho. Isso cria uma força atraente. Um equilíbrio delicado é estabelecido. Isso é marcado por uma distância ideal. É claro que os prótons preferem residir dessa maneira. Os elétrons são compartilhados. É crucial minimizar a repulsão. É claro que a atração entre. Está claro que os átomos não são ditados apenas pelo. Há uma repulsão clara dentro de suas nuvens de elétrons. É uma infinidade de intrincados. Interações, sem dúvida, moldam o resultado. O processo de formação molecular é dinâmico. A dança dos elétrons é o processo fundamental em jogo. A interação de cobranças no nível quântico é um fato definitivo. O nível é a chave para alcançar a coesão. Os átomos existem como moléculas. O objetivo é um equilíbrio harmonioso. A energia é fundamental. É a dança intrincada dos átomos. É essencial moldar a formação de moléculas. É governado pelos abrangentes. O conceito de energia total dentro de um sistema é claro. Este é o fator de energia abrangente. Ele guia intrincadamente o processo de ligação. Interacoes entre átomos orquestram. O surgimento de moléculas coesas é uma prova definitiva da validade da teoria molecular. Estruturas está mergulhando na exploração. É claro que este é o estado de energia mais baixo em um sistema de 2 átomos. O sistema é exemplificado pela formação de um. A molécula de hidrogênio implica um. Uma revisão completa das várias opções é essencial. Os elementos contêm a energia cinética inerente a eles. Cada átomo está intricadamente ligado ao seu potencial. A dinâmica energética entre prótons é clara. Os elétrons são os principais contribuintes do sistema. A estrutura total de energia é o único trabalho no reino. A mecânica quântica é complexa. Os cálculos de energia identificam definitivamente o encapsulamento. O hamiltoniano é um elemento fundamental. A energia do sistema é representada da seguinte maneira. No entanto, é claro que essa energia está se desenrolando. A tapeçaria é a arte da solução complexa. A equação de Schrödinger é independente na maioria das vezes. A equação deve ser resolvida com os hamiltonianos como sua. Esta equação representa uma força orientadora. Este é um desafio formidável para dirigir. A resolução está no centro de muitas questões. O visual é inconfundível.
A narrativa transmite claramente as flutuações em energia como duas entidades. Esta representação gráfica mostra claramente como os átomos se aproximam. Não há dúvida de que a representação é uma queda distinta. Isso simboliza a menor energia do sistema. Declarar quando os átomos atingirem um ideal. Proximidade. O estado ideal encapsula o seguinte: os dois átomos formam uma união harmoniosa. Nesta configuração, você encontrará. Eles estão sem dúvida em um estado mais contente. Este é um nível de energia mais baixo do que quando existia. Esse fenômeno é claramente explicado quando visto isoladamente. Os átomos de hidrogênio naturalmente tendem a. O processo de geração de moléculas de H2 é conhecido como assinatura. Não persista na solidão. Indique este pacto de compartilhamento de elétrons entre. A ligação calente se estende. Forjar ligacos calentes semelhantes. É claro que está localizado entre uma infinidade de outros átomos. É hora de descobrir os segredos por trás de sua estabilidade. Átomos é uma exploração de. Os elétrons estão organizados dentro de seus. Conchas orbitais estão claramente circulando o Núcleo. Essas configurações são particularmente estáveis. Os átomos possuem propriedades específicas que os levam a emergir. As contagens de elétrons são 2, 10, 18, 36, 54 ou. Esses números mágicos estão alinhados com o. A contagem eletrônica de elementos que ocorrem naturalmente é clara. Os gases nobres são definidos por suas características químicas. Há evidências claras de inércia e uma relutância inerente a. Ele prontamente se liga com outros átomos. É claro que as tendências de estabilidade e ligação estão presentes. Uma narrativa cativante se desenrola dos átomos. É intricadamente tecido no intrincado. A tapeçaria de mecânica quântica e átomos é clara. Embarque em uma busca por estabilidade, aspirando a alcançar uma concha de valência completa de. Os elétrons são a força motriz por trás dessa busca. É claro que este é o resultado do esforço colaborativo de. Os elétrons são compartilhados em ligações covalentes. O ato de transferência é transformador. Os elétrons formam ligações únicas com ímãs. A força atraente interage claramente. É claro que isso resultará em impulsionar o compartilhamento de elétrons. A concha de valência total é alcançada. Parece um equilíbrio delicado com as forças repulsivas que emanam de nuvens de elétrons e prótons dentro do. Isso é atômico. O núcleo está mergulhando na lógica. Os números mágicos intrigantes são revelados aqui. A estabilidade atômica orientadora revela um definitivo. A narrativa está cativante e firmemente enraizada no. Esta é uma questão de mecânica quântica. A equação de Schrödinger e Amal. O princípio de exclusão é fundamental. Esta é a chave para decifrar o. A ordem subjacente é mal excluída. O princípio é claro, não há duas empresas iguais. Os elétrons podem ocupar posições idênticas. Estados quânticos precisam do oposto. Giros para elétrons que compartilham o mesmo. Orbital é a fusão desses princípios. Termina com a identificação de. Essas sequências são sequências numéricas específicas. Sequências inegavelmente emergem como números mágicos. As configurações resultando em são ditadas por. A menor energia potencial é encontrada dentro. Sistemas químicos são essenciais para navegar pelo. Os sistemas de vários átomos apresentam complexidades que devem ser abordadas. Cálculos de água HO, todos eles. O potencial Morse é imperativo. Esta equação é frequentemente usada como. A aproximação é fundamental neste caso. É essencial determinar o comprimento da ligação que é propício ao. A menor energia potencial da molécula é clara. A mecânica quântica é complexa. Princípios e formulações matemáticas são componentes essenciais. Emerge como a luz orientadora. Vou iluminar os meandros da natureza. É crucial observar o comportamento. A mecânica quântica oferece vantagens claras. Este texto fornece informações profundas sobre a mecânica de. O mundo natural não é inerentemente. Você fornecerá uma compreensão profunda do seguinte. A razão fundamental por trás do inerente é clara.
A natureza da existência está em transição. O domínio intrigante das estrelas de neon de nêutrons é inegavelmente cativante. É claro que superfícies atraentes de investigação é uma necessidade. É uma estrela que é semelhante a um nêutron atômico colossal. É claro que as estrelas se destacam como algumas das mais. Existem entidades extraordinárias na vastidão. O universo está se expandindo. Essas manifestações são evidentes. Os núcleos atômicos colossais se gabam. Os diâmetros se estendem por vários. Tem quilômetros de comprimento e possui recursos impressionantes. Densidade e violência inerente, eles são inegáveis. A existência de tal fenômeno é inegável. Esta é uma pergunta profunda. Como é possível que algo seja de ambos? Esta natureza existe sem dúvida na vida de um. Estrela é o delicado equilíbrio entre o. A força incansável da gravidade é inegável. É essencial neutralizar a pressão da radiação. Isso foi gerado por reações de fusão. Isso ocorre em seu núcleo profundamente dentro de A. O hidrogênio do núcleo da estrela sofre fusão. É inevitável, o tempo se transformará em hélio. O suprimento de hidrogênio está diminuindo. A estrela é suficientemente massiva. A jornada de fusão de hélio começou. Acabará se transformando em carbono. O processo evolutivo destes. Estrelas maciças têm núcleos que sofrem mudanças significativas. Use camadas sucessivas com progressivamente. Núcleos atômicos mais pesados estão se acumulando em. A fusão de carbono principal inicia um. A cascata leva diretamente à formação de neon. Isso ainda mais e. Volva em oxigênio. Silício. A jornada da fusão termina com. A criação de um elemento incapaz de ser criado é um fato. É claro que mais fusão é necessária. O processo de fusão foi encerrado. A pressão da radiação passa por uma rápida mudança. O declínio da estrela é inegável. A massa do núcleo deve exceder um certo limite para atingir o equilíbrio. É claro que sua massa é aproximadamente 1,4 vezes a do Sol. A massa solar é um colapso catastrófico. A camada externa do núcleo segue. Acelera em velocidades que subem até. A velocidade do colapso é de 70.000 km por segundo, à medida que se aproxima da estrela. O centro é a única opção neste momento crítico. As forças fundamentais dentro de um átomo são conhecidas. É crucial entrar em jogo e neutralizar o seguinte. No entanto, o colapso gravitacional é devido a. O efeito da força fraca é inegável nesse contexto. Plasma denso e prótons recém-formados podem. Mude sua identidade com facilidade. Nêutrons e vice-versa apenas como o. As temperaturas caem ainda mais quando o universo tem quase 1 segundo de idade. Esta peculiaridade em particular dos fracos é inegável. É claro que a força se torna ineficaz e os prótons. Os nêutrons inevitavelmente desaceleram. Mudar durante esse chamado congelamento é a coisa certa a fazer. Os hadrons devem escolher uma identidade uma vez. Este é o período para tudo isso. É claro que isso é um ajuste fino arbitrário. Este é um exemplo claro das constantes da natureza. É claro que massas de quarks de cima e para baixo têm seus. Esta é a primeira oportunidade real de moldar o futuro de nosso cosmos desde a existência de quarks de Down, é claro. Eles são mais pesados do que seus colegas. Os nêutrons contêm 2 partículas de massa baixo. Um nêutron é um pouco maior que. É claro que os dois contêm. Próton é a identidade final. Ele acontecerá em um cosmos cada vez maior. A forte inclinação da energia em declive é inegável. É claro que o nêutron é favorecido sobre o próton mais leve. O salão está localizado em uma área intensiva em energia. Essa leve massa está na direção oposta. A diferença é clara. O número de prótons é desequilibrado. É claro que o universo contém nêutrons a partir desse ponto. Existem aproximadamente 7 prótons para cada um. É claro que o nêutron e essa proporção estão diretamente relacionados. Ele desempenha um papel crucial na formação de. O universo, como o entendemos, é composto de prótons. Isso serve como base para o hidrogênio. Hélio é o combustível para estrelas. Todos os outros componentes devem incluir os seguintes elementos essenciais. É claro que existem elementos mais pesados no
O universo está repleto de essas partículas carregadas. É claro que as partículas estão sobre os nêutrons não carregados. As interações elementares são ativadas por química e biologia devem fazer avanços significativos. As condições iniciais seriam diferentes. O quark down foi designado. Há uma clara diminuição na massa durante a multa. Ajustando nossa realidade para o universo que conhecemos existe. A observação de hoje será significativamente diferente. É claro que isso seria diferente se os nêutrons pesassem menos do que. É claro que os prótons teriam sido a melhor escolha. É claro que isso é favorecido durante a fase de congelamento com mais. É claro que os nêutrons não carregados superam os prótons. As possibilidades de química são as seguintes. O consumo de hidrogênio é limitado a apenas um próton sem nêutrons não é possível. É estável por períodos prolongados. Está claro que os prótons mais pesados poderiam ter sido. É preservado pela ligação a nêutrons com antecedência. É claro que a decaimento está formando átomos de hélio. O hélio é frequentemente considerado como é o elemento mais inerte de todos. É inerentemente estável e relutante em reaja com o excesso de generalizações. É claramente nêutrons não reativos. É um desafio imaginar como nuclear. A fusão funcionará nesse universo. Ficaremos com um lugar frio e escuro. A extensão é desprovida de estrelas, galáxias e planetas. Isso é certo, este será o fim da vida como a conhecemos. Devemos expressar gratidão pelos seguintes motivos. O universo tem uma preferência clara que ainda não foi explicada. Isso é claro para prótons sobre nêutrons. Não é a única simetria que se torna. Este estágio é definido por uma coisa, a incorporação do cosmos. É claro que de sua evolução, outro misterioso ainda. O termo desequilíbrio afortunado refere-se à ausência de algo. Estamos prestes a testemunhar antimater no futuro. Vamos vislumbrar o céu. Esta é uma civilização alienígena. É autodestruído, mas não tão visualmente. A explosão de uma enorme é inegável. É claro que iniciar significa o lançamento de. Esta arma é capaz de nivelar. Há um mundo inteiro dentro da Terra. A história é marcada por conflitos e disputas territoriais. A discórdia é prevalente entre. Civilizações existem, e não há razão para duvidar desse fato. Eu sei disso por um fato. Em outra parte da galáxia, há um beligerante. Este planeta é claramente semelhante à Terra. A busca pelo domínio inevitavelmente leva a uma corrida armamentista. Corrida de armas primitivas para avançado. Nanomachinas e outras tecnologias são o futuro. É claro que as bombas atômicas estão sendo desenvolvidas para serem ainda mais potentes. Estas são as fontes de energia. Os extraterrestres têm tecnologia mais avançada. É claro que essa é uma tecnologia avançada e é superior à humanidade. Eles dominaram a produção de antimateria. As partículas antimaters devem ser isoladas e suspensas. Use forças eletromagnéticas no vacuo. As forças permanecerão no local até a implantação. As armas convencionais não são nada comparadas ao antimatérias. Esse processo não requer combustível ou gatilho substancial. O contato com o normal predominante é inevitável. O mundo natal deles contém antimatéria. É certo que as partículas aniquilarem e liberam. Sua energia é imensa e eles estão se destruindo. É claro que apenas 1 grama de antimater tem o poder de liberar. Tem tanta energia quanto uma usina nuclear tradicional. Esta arma usa 90 kg de combustível. Não há dúvida de que está uma corrida armamentista em andamento neste mundo alienígena. Sem dúvida, leva ao acúmulo de estoques. Este é o armamento antimater, desencadeado. É causado por raiva, confusão ou um acidente simples. O arsenal antimateria é desativado. O dia catastrófico se torna noite. Ventos escaldantes instantaneos depositaram. É imperativo que as cidades inteiras erradiquem a guerra. É claro que as facções e toda outra vida no planeta estão presentes. É um fato irrefutável que o mundo inteiro está passando por uma transformação. Esta é uma transformação que ecoou por séculos. Isso ilustra o impacto devastador. Antimater tem consequências. O contato com a matéria é surpreendente.
Você está cercado por antimateria todos os dias. É hora de pensar grande. Pense cosmico. Experimento. E se o universo inteiro era claramente semelhante a um átomo? O universo é vasto e desafiador. É imperativo que você compreenda a poça de acordo com certos princípios. É claro que as teorias são relativamente insignificantes. Os cálculos atuais mostram definitivamente que o universo não observável superará, sem dúvida, todas as expectativas. O tamanho é indiscutível, 20 trilhões de anos-luz. Apesar de seu tamanho colossal, tem anos de diâmetro. Escala uma parte substancial disso. A extensão cósmica é desprovida de matéria. É claro que há uma escassidade semelhante à observada no é observável. O universo é composto de matéria. Tudo o que sabemos é composto por. Existem inúmeros átomos pequenos demais para serem medidos diretamente. Nossos observadores mais avançados confirmaram isso. Microscopios. Há evidências científicas que apoiam isso. Existem átomos. Eles são compostos de Partículas subatômicas incluem protons. nêutrons, elétrons e quarks são as partículas fundamentais do universo. Existem teorias intrigantes. Propõem uma realidade maior. Tudo que os humanos sabem é todo o universo observável. O universo não observável se assemelha a um átomo é um desses em um contexto cósmico maior. O conceito é claro, é o universo de um elétron. Teoria sugere que nossa percepção de é claro que vários elétrons se originam de uma única partícula se move rapidamente para trás. É claro que a ilusão é criada voltando no tempo. Essa ideia está faltando em multiplicidade. É indiscutivelmente apoiado por evidências científicas robustas. Este é um ponto de partida instigante. Esse conceito é semelhante a outros, que incluem mais informações. Este é um fato científico. Sou um defensor firme de uma abordagem mais reconhecida. A Variacao está definitivamente enraizada no multiverso. A teoria afirma que todo átomo, elétrons e as propriedades de Matter são encontrados em nosso. O universo é equivalente a um átomo. Essa noção é inegável em um esquema cósmico maior. Isso claramente expande nossa compreensão da questão. Os meandros do universo, inegavelmente, nos convidam. Considere as vastas possibilidades que nossos limites estão sendo excedidos. O cosmos observável é a noção de nosso. O universo é apenas uma mancha na vastidão do cosmos. O reino intrigou os reinos de. A ficção científica é imaginativa. A seguir, é apresentada uma lista de cenários que nosso universo pode ser visto. É claro que essa entidade é pequena em um plano mais alto. É claro que cada átomo dentro de nós existe. É inteiramente possível que ele abrigue uma outra coisa. Realidades infinito é um elemento crucial. Esses conceitos sugerem claramente o seguinte. É claro que, por mais vasto que seja nosso universo, a teoria multiversa claramente postula a existência de potencialmente infinitamente. É claro que os universos maiores são melhor vistos a partir dessa perspectiva. Esses hipotéticos reinos vastos são inegavelmente significativos. Partículas subatômicas se manifestam diante de nossos olhos quando nós observe o universo. Testemunhamos o seguinte. A dança intrincada de partículas subatômicas minúsculas é um fato. Partículas se juntan para se formar. As estruturas estão ficando maiores. É claro que os corpos celestes e a vida intrincada estão conectados. Isso leva a uma resposta profunda nos organismos. O próprio universo deve ser a resposta para esta pergunta. É apenas um componente de algo maior. A fusão do microscópica é grandiosa. Os reinos macroscópicos fazem um caso claro e atraente. Reteremos o julgamento até desenvolvermos a teoria abrangente de tudo o que é a resposta final. Unifica os princípios de quantum e clássico. Física, como é universalmente entendido. A teoria na origem do universo é a seguinte. Tudo começou como uma singularidade infinitamente densa. O monumental será expandido. O evento é conhecido como o Big Bang. Tudo o que compreendemos atualmente era uma vez inimaginavelmente pequeno. É essencial distinguir esta inicial
Singularidade de um átomo real como ele. Continha todos os componentes essenciais. É necessário para a formação de Atomos. Esses conceitos são desafiadores, mas você pode lidar com eles. Nossa compreensão dessa questão é clara. A realidade é o fundamento do pensamento. É imperativo que você se envolva nos seguintes experimentos, o que incentivará a contemplação. Fazemos parte da vasta tapecaria cósmica. Eles são alucinantes. Não diminua a maravilha. Nosso significado é inegável. É claro que este é o principal candidato a teoria abrangente de tudo é. O objetivo da teoria das cordas é claro, desvendar o. Esta é a verdadeira escala da realidade. A estrutura teórica afirma claramente que os átomos não são. Esses objetos são considerados esféricos. São estruturas semelhantes a cordas. Vibração é a base de todas as interações. É claro que o universo inclui o seguinte: as leis fundamentais da física, gravidade e a mecânica quântica e a teoria das cordas são as únicas duas opções. Ele enfrenta desafios, especialmente nas seguintes áreas. É imperativo lidar com a energia escura. É um fato indiscutível que este constituinte do universo permaneça. Este é um quebra-cabeça que ainda não foi totalmente resolvido. Desvendou muitos dos rostos dos modelos de teoria das cordas. Elucidar esse problema é um desafio. A prevalência de energia escura é inegável. É claro que isso é diferente da matéria observável em recente. É imperativo fazer esforços para conciliar essas disparidades. Pesquisadores da Universidade Uppsala conduziram o estudo. Suécia propôs uma variação dentro. A teoria das cordas apresenta uma nova perspectiva. É claro que nosso universo reside. Está claro que o perpetuamente. Tudo está se expandindo em uma bolha. Familiar para nós é um pequeno. Este é um segmento de uma entidade cósmica muito maior. É essencial criar uma estrutura dentro dessa bolha. É claro que está se estendendo além de seus limites. Existe dimensões desconhecidas. É claro que a energia escura está se infiltrando no. O universo bolha mais amplo oferece o seguinte: esta é uma oportunidade potencial. Este IAL não convencional é explicado aqui. O retrato da realidade era preciso. Isso mudará completamente nosso sistema atual. O posicionamento de entendimento científico é essencial. Os seres humanos são infinitesimalmente pequenos. É claro que os componentes deste sistema muito complexo são. A estrutura é simplesmente incompreensível. É imperativo reconhecer que isso. Conceito é um experimento pensado. Esta é uma maneira cativante de contemplar nosso papel. Mesmo na vasta extensão do cosmos, nosso. É claro que a perspectiva é limitada. É crucial entender o potencial inerente à imperfeição. Isso é insignificante de uma visão alternativa. O ponto não diminui o valor intrínseco do nosso. É hora de pensar no atemporal. Pergunte a si mesmo, o que acontece com seus átomos? Ao longo da história humana, é assim que acontece depois que você morre. Está claro que mais de 100 bilhões de indivíduos têm partido desta vida de acordo com a lei. A lei da conservação da matéria é clara. Esse assunto não pode ser criado. Destruído. Pode-se se perguntar sobre o. É certo que o destino desses inúmeros átomos é. É claro que seus átomos persistem de alguma forma. Complete o formulario. É hora de explorar uma ideia intrigante. É claro que os átomos do seu ente querido que partiram estão presentes. Está claro que eles simplesmente não desapareceram. Na verdade, eles desapareceram. É imperativo que os fatos se tornem parte integrante de você. Nós somos o mundo ao nosso redor. Prepare-se para uma jornada inesquecível. Do outro lado do universo, há um lugar para isso. Podemos desvendar o conceito fascinante. Esta transformação é evidente das seguintes maneiras. O corpo humano é um organismo complexo. A composição consiste em aproximadamente. A composição da substância é de 60% de água, 20% de gordura, 15% de proteína e 2%. Este produto contém carboidratos, 2% de sais e minerais. É acompanhado por 1% de outros elementos, como oxigênio. É claro que a maioria dos gases e vitaminas.
É fato que as moléculas dentro de nossos corpos tomam a água HO. Essa água passa por uma mudança quando falece. Este é um processo transformador. Ele evapora do corpo e entra no. A infiltração atmosférica no solo é uma possibilidade definitiva. A velocidade desse processo depende de vários fatores. Fatores como a temperatura são fundamentais. É claro que as condições ambientais são um fator. A água está sempre em forma líquida. Acabará se tornando parte da superfície da Terra. O ciclo da água transita claramente de líquido para vapor, acende as nuvens. Ele voltará como. A água da chuva é uma parte significativa disso. A água da chuva definitivamente encontra seu caminho para os rios. Lagos acabam se tornando parte do nosso. Seu corpo usa isso quando você bebe água. A água é usada para uma variedade de propósitos, incluindo. Deve ser integrado às células que regulam. Temperatura e sustentação de vários fatores são críticos. A água da chuva é responsável por certas funções corporais. É indiscutivelmente absorvido pelas plantas e desempenha um papel fundamental. Em. A fotossíntese é uma reação química. Este processo envolve água, dióxido de carbono e. A luz solar produz carbohidratos. As plantas liberam oxygenio. Você e outros seres vivos respiraram. É claro que esses seres existem para apoiar a vida. Os carboidratos são formados quando a água e. A fotossíntese é sem dúvida uma parte crucial de. É claro que sua dieta, assim como a dieta de outras pessoas, é um fator contribuinte. Os animais consomem. É claro que frutas e vegetais são uma parte complexa disso. O ciclo mostra definitivamente como os átomos que. Seu ente querido que partiu será constituído assim que o processo estiver concluído. É claro que alguns continuam contribuindo para esta vingança vibrante dos destaques da vida. É claro que todas as coisas vivas estão interconectadas. Coisas e a jornada perpétua de. Os átomos existem de várias formas. Funciona enquanto exploramos o intrincado. A jornada de átomos e moléculas está em andamento. Mergulhar no mundo cativante de. Consumir isso aumentará seu metabolismo. Os carboidratos das plantas são essenciais. O processo de produção ocorre. É vital entender que as substâncias são essenciais para a vida das plantas. Dióxido de carbono e água. O movimento é um ciclo contínuo. Está claro que os elementos que você geram contribuem para o. É essencial priorizar o crescimento e o sustento da vida das plantas neste momento. Nós desenterramos o destino da água. É hora de desvendar o mistério das moléculas H2O em seu corpo. O destino de seus tecidos moles é claro. É composto de carboidratos, gorduras. As proteínas são cruciais para o desenvolvimento desses tecidos. Use este impulsionator do metabolismo. O número surpreendente é de 100 trilhões. Seu corpo é o lar de bactérias. É um fato indiscutível de que as bactérias tenham sido companheiros constantes. Está principalmente no seu intestino e em todo o corpo. O sistema imunológico robusto do seu corpo está sempre funcionando. O sistema é responsável por manter essas inúmeras bactérias. Após a morte, verifique o sistema imunológico. O sistema para de funcionar. Essas bactérias terão a oportunidade de. Consuma os tecidos dentro do seu corpo. Este processo intrigante é o seguinte. As bactérias metabolizam os tecidos moles. Eles os usam para energia. Imagine-o como um processo gradual. As moléculas são digeridas pelo. Bactérias se transformam em água. Dióxido de carbono e moléculas idênticas são iguais. É formado através do processo de queima. As proteínas em seu corpo fornecem nutrientes essenciais. É claro que esses gases aumentam para outros gases, como óxidos de nitrogênio. A amônia é produzida durante esse processo metabólico. É imperativo que você processe o que torna esse processo até. É particularmente digno de nota que esses gases. Os óxidos de nitrogênio são especialmente potentes. Gases de efeito estufa e óxidos de nitrogênio são para. É claro que as instâncias são aproximadamente 300 vezes. É mais potente que o dióxido de carbono. É claro que isso contribui para o efeito estufa. A atmosfera enfatiza isso.
Há uma interação complexa de produtos químicos. Os processos dentro do corpo demonstram como. É claro que mesmo após a morte, os elementos dentro de nós. É claro que os corpos continuam participando disso. Ciclos complexos com implicações mais amplas. Devemos nos aprofundar para proteger o meio ambiente. Prepare-se para entrar no reino fascinante de. Postmortem processa a jornada de. Nosso corpo contém átomos. É preciso uma virada única no começo. As bactérias estão claramente envolvidas em processos metabólicos em andamento. É claro que as atividades e o oxigênio estão se tornando escassos. O novo conjunto de bactérias é chamado anaeróbico. As bactérias reconhecem a oportunidade. Seus colegas aeróbicos são esses. As bactérias não dependem de oxigênio. Eles produzem metabolismo. Os subprodutos incluem metano e hidrogênio. Sulfeto e amônia estão presentes durante o processo. O metabolismo desses tecidos é claro. Subprodutos são notórios por seus. Não há dúvida de que os odores são desagradáveis e interessantes. Eles servem como gases de efeito estufa potentes. É fato que essas substâncias deixam o corpo gradualmente. Ele se dispersa na atmosfera. Saia e você detectará uma anomalia. Há uma chance de que o perfume no ar seja. É certo que você está inalando átomos que se originam de. É da sua bisavó ou de outra fonte. Eu preciso saber quem veio. Átomos adicionais são necessários. Seu corpo libera moléculas. Entra no solo subjacente. A decomposição para cada quilograma de matéria seca é garantida. A massa corporal é precisamente 32 gramas de nitrogênio. O teor total de fósforo é de 10 gramas e o teor de potássio é de 4 gramas. 1 grama de magnésio é tudo o que você precisa. É claro que eles contribuíram para o solo. É fato que os componentes atuam como fertilizantes naturais. As plantas circundantes devem ser cuidadas. O site está desempenhando um papel positivo no. O ecossistema local está pronto para mudança. Preste muita atenção ao processo alternativo. Cremação. O que acontece com seu corpo depois de morrer? Ele passa por cremação e o calor intenso de. O processo de cremação leva a conversão da maioria dos átomos em. Seu corpo contém hidrogênio, carbono e nitrogênio. Oxigênio e enxofre reagem para formar gases. A transformação é nada menos que notável. O estado desses átomos mudou. Isso marca outro capítulo no intrincado. A jornada cósmica dos elementos é clara. Ciclo enquanto exploramos as consequências do. O processo de cremação usa vários gases. Inclui vapor de água e dióxido de carbono. Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre são. É liberado na atmosfera. É crucial enfatizar que um significativo. Vou dividir seus restos mortais em porções. É claro que vários quilos se transformam em cinzas durante esse processo. Esse processo é intrigante por causa de seu peso. Essas cinzas são equivalentes a. Seu peso ao nascer claramente ressalta o fato de que a natureza cíclica da vida é clara. Agora, vamos nos aprofundar. Isto. Está claro que essas cinzas são compostas de. A análise mostra definitivamente que a maioria dos. É claro que este consiste em fosfato e cálcio. Essa composição faz todo sentido. É claro que os elementos são parte integrante da estrutura. É claro que esses átomos são derivados de seus ossos. Eles se originam principalmente do seu. A estrutura esquelética é tudo o que resta. O que será disso? É altamente provável que essas cinzas sejam encontradas. O caminho para o solo é claro. Está firmemente estabelecido dentro da composição estrutural das plantas. Essas plantas, sem dúvida, se tornarão uma fonte. É claro que essa é uma fonte de alimento para animais e humanos. Meu papel é facilitar o retorno de. Sua existência é um remanescente da experiência humana. Esta é uma reviravolta fascinante. Corpos. É certo que fragmentos de você acabarão no. É hora de escolher, cereais matinais ou um hambúrguer. Os netos são a chave para continuar. É claro que isso contribui para o sustento da vida. Nosso. É crucial notar que, independentemente do planeta, seu corpo contém uma exceção significativa.
Existem quantidades de rastreamento de elementos radioativos. É claro que alguns desses elementos passam. Ficao espontânea radioativa. Decaimento é o processo pelo qual os elementos são transformados em outros. Digita biosfera. O potássio radioativo é um exemplo. Faça a transição para o cálcio imediatamente. É claro que existem quantidades significativas de tório e urânio presentes. Seu corpo vai evoluir para. Você deve liderar ao lado deste processo de decaimento. É claro que certos átomos de hélio são gerados devido a não há força gravitacional insuficiente. O hélio escapa do nosso planeta. Esta é uma fração do espaço. Massivo pode capturar hélio. Corpos celestes como o Sol e Júpiter é o exemplo claro dessa interação complexa de. É claro que os elementos adicionam uma camada de complexidade à situação. A jornada cósmica de átomos é destacada. É claro que os processos dinâmicos em jogo no. Estamos contemplando o universo mais amplo. O destino cósmico dos átomos é um destaque. A parte começa uma jornada extraordinária. Aventure-se além dos limites do nosso sistema solar. Esses átomos já fizeram parte do seu sistema. A composição é estabelecida em uma nota inspiradora. Viagem flutuando em meio às estrelas. Aventurar se na vasquido do desconhecido. A trajetória deles está definida para levá-los ao cosmos. Os mais distantes do universo. Eles persistem em movimento perpétuo. Transcende o tempo. Agora, a pergunta sobre a mente de todos é: os átomos duram para sempre enquanto a vida existe. A Terra é constante e previsível. O ebb e o fluxo são marcados pelo ritmo. As marés são o ciclo diário do Sol. A progressão é clara e consistente, que se desenrola mês após mês. O panorama cósmico maior revela uma dinâmica. É claro que houve muitas mudanças e atividades. O dia testemunha o nascimento e a morte. Existem milhões de estrelas e até nosso filho. Bilhões de anos daqui a. Estamos destinados a enfrentar um destino semelhante ao deles. O filho passa por um processo transformador. É inevitável a transição para uma Terra gigante vermelha. As temperaturas crescentes são inevitáveis. Isso levará à extinção de vida alguns bilhões de anos depois. O Sol. Ele esgotará seu combustível de fusão nuclear. Este é o começo do fim. O Sol escapará a um espetáculo cósmico. Suas camadas externas gradualmente desaparecem em nada. A verdade cósmica surge na escuridão. É fato que nada em nosso universo suporta. É claro que isso existe para sempre ou entra em átomos. Estes são os blocos fundamentais de construção da matéria. É indiscutível que o próprio tecido do nosso universo seja formado. Devemos considerar o fim do nosso. É crucial entender a existência individual. É claro que nossos corpos são compostos de. Esses átomos duradouros não simplesmente desaparecem no nada, eles fazem. Você está prestes a passar por uma profunda transformação. Prepare-se para uma jornada complexa. Vai além da nossa existência mortal. Enrolar nossos corpos em vez de fazê-los desaparecer. Você está passando por um processo transformador. É essencial dividir os elementos em seus componentes fundamentais. Componentes se tornam perfeitamente um ao outro. Foi reintegrado ao ecossistema. Em termos mais simples, os átomos que nós constituímos nos persistirem muito tempo depois de nosso. Está claro que o presente físico. C'est su agora. A pergunta deve ser respondida: quanto tempo dura os átomos? Suportar, a um ponto em que eles. É hora de acabar com isso. Vamos ao fundo disso. É imperativo que nos aprofundemos no funcionamento interno de átomos. Átomos, como você deve saber, é composto de prótons e nêutrons cercados. Uma nuvem de elétrons garante a estabilidade de. É claro que os átomos estão intrinsecamente ligados a. O número de elétrons deve ser equilibrado. Os prótons estão presentes nessa nuvem. O número atômico é, em última análise, a chave. Isso determina a identidade do átomo. O número de prótons determina isso. O hélio ocupa inquestionavelmente o segundo. A posição na tabela periódica é definitiva. Tem um número atômico de 2 porque possui 2.
Os prótons têm um número específico de nêutrons. Um átomo é a exceção à regra. Um átomo pode existir nos casos em que o número de nêutrons está correto. O nêutron é como extraviar uma meia. Esse desequilíbrio torna inquestionavelmente o átomo. A natureza instável do promoção faz com que ele emite partículas subatômicas. Esta emissão envolve partículas. O lançamento de um elétron inconfundivelmente inaugura. É claro que as mudanças dentro do átomo ocorrem ao negociar. Há uma alta probabilidade disso com átomos pesados. Eles vão quebrar por conta própria. É claro que esse fenômeno ocorre em partículas menores. Esse processo é chamado de decaimento radioativo. É aleatório, claro e simples. É um desafio prever o preciso. Este é o momento de colapso ou emissão. Partículas subatômicas são, no entanto, a análise estatística é a chave para entender nossos dados. Estime o tempo médio necessário. É essencial que metade dos átomos da amostra sofra esse processo. Decaimento denominator. Os átomos possuem meia-vida. Há um número finito de prótons e nêutrons. Eles inconfundivelmente emitem partículas até que chegue a um estado onde está a meia-vida. É tão extenso que eles essencialmente. Veja o bismuto, por exemplo. É estável. É claro que 209 tem a decadência mais longa. Avalie o processo de decaimento alfa e calcule sua meia-vida. É mais de 1 bilhão de vezes mais que o. A idade atual estimada do universo é número. Isso demonstra claramente a natureza duradoura de. É claro que certos átomos enfatizam isso. Sua natureza dinâmica garante sua persistência. Por períodos incrivelmente longos. O bismuto 209 exibe claramente as seguintes propriedades práticas. Tem uma longevidade notável. É amplamente considerado quase eterno. O conceito de verdadeira vida eterna é clara. Levanta a questão das partículas subatômicas. O potencial é intrigante. Os cientistas definitivamente provaram a deterioração dos prótons. As seguintes hipóteses relativas a prótons são propostas. A decaimento é uma forma teórica de decadência radioativa. A ideia conhecida como Gore está decaindo. O modelo Glaso mostra definitivamente que os prótons podem. Você está prestes a passar por uma transformação em um pósitron. Um pião neutro segue posteriormente isso. A decaimento pioneiro neutro é inconfundível, libera 2 raios gama. Os fótons têm uma meia-vida estimada de. Este modelo mostra claramente que os prótons são. O valor astronomicamente estendido é 1,29xd, ao poder de 3. A duração é precisamente 34 anos. É excepcionalmente longo. Este é o caminho hipotético para a vida eterna. A vida para prótons é importante. É importante observar que atualmente não há. A evidência é clara, dados experimentais substanciam isso. A ocorrência de prótons é um fato. A decadência é evidente apesar da ausência de evidências conclusivas. O suporte experimental é fornecido para pesquisas em andamento em. Tem a promessa de potencialmente. Vou esclarecer esse aspecto intrigante. Este texto é uma exploração completa da física de partículas. É uma combinação de sorte e um esforço rigoroso. Investigação científica, insights futuros. Isso desvendará os mistérios. A potencial deterioracao de. Prótons e novas perspectivas. O conceito de vida eterna é claro. As estrelas nascem no nível subatômico. O céu desaparece para pequenas partículas silenciosamente. O universo revela uma bela visão. É uma dança de criação e desaparecimento. Os átomos estão bem no meio de tudo. Fique aqui e mude por muito tempo. O tempo e a conexão entre passado e presente são inextricáveis. Devemos considerar o presente Deo futuro. É claro que alguns átomos vivem para sempre. A ideia da verdadeira vida eterna é complicada. O universo nos desafia a pensar no quadro geral. Pode ser pequenas coisas ou coisas realmente grandes. Vemos isso na dança de pequenas partículas. As pessoas estão tentando descobrir o que é a vida. Essa enorme significa que as coisas duram muito tempo. A dança do cosmos é a nossa busca por. A compreensão é exatamente como os átomos funcionam.
É essencial abandonar perspectivas desatualizadas e adotar uma nova abordagem. A vida apresenta novas questões científicas. Estamos sempre tentando entender o que existência e forever realmente significam átomos. Essas são as coisas tranquilas que carregam coisas. Conte-nos tudo, mas faça isso em silêncio. Tem um começo e fim claros. Esse padrão de coisas é claro. Há algo em fazer e quebrar. Não há dúvida, é lindo e há uma espécie de conexão. É claro que isso nos conecta ao universo e aos átomos. Vimos muitos tempos antigos. Eles assistiram estrelas e galáxias inteiras. O universo está em constante fluxo. Esta dança é eterna e vai além. Tempo e espaço. Encontraremos limites enquanto viajamos pelo enorme espaço. O universo é vasto. Aprecie o pequeno mundo dos átomos. Tudo está conectado na dança. Encontramos semelhanças entre pequenas partículas. Nosso tempo aqui é de curta duração. É claro que somos como átomos. A grande história do universo é clara. Isso se desenrola por muito tempo. Obrigado por isso. Assista de perto.